Fala, fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perde a chance de ficar por dentro de todo o conteúdo que for postado aqui em primeira mão, ative o sininho também para as notificações, comente, curta, compartilhe o conhecimento, vem comigo que a gente vai aprender hoje sobre os europeus que disputaram o mundo atlântico. Nós vamos ver hoje quais foram as nações que tentaram invadir aqui o Brasil, né? E nós vamos ver de que forma os portugueses cuidaram da sua colônia aqui na América. Então vamos começar? A disputa do mundo atlântico pelos europeus entre os séculos 16 e 17, entre os anos 1500 e 1600. No século 17, nos anos 1600, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro 2 vezes. Essas invasões estão relacionadas com as disputas por poder e riqueza entre Espanha, Portugal e Holanda. Vejamos como isso aconteceu. A União Ibérica. No século XVI, o Império Espanhol era imenso e possuía colônias em vários continentes, entre elas os Países Baixos espanhóis, região rica e de maioria protestante. Em 1580, o Império Espanhol aumentou ainda mais. Naquele ano, o rei de Portugal, Dom Henrique, aqui você vai ver o mapa já, certo? Naquele ano, o rei de Portugal, Dom Henrique, morreu sem deixar herdeiros. Então, o rei da Espanha, Filipe II, parente do rei morto de Portugal, se tornou também rei de Portugal, além da Espanha. O domínio da Espanha sobre Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil, ficou conhecido como União Ibérica e durou 60 anos, como vocês podem ver nesse mapa. Em vermelho você vai ter o Império Colonial Espanhol no seu auge em 1790, certo? Em vermelho. Em rosa, as regiões de influência exploradas, reclamadas, mas nunca controladas, ou vice-versa, ou colônias de curta possessão entre Espanha e Portugal. Em roxo, nós temos as possessões portuguesas governadas em conjunto durante a dinastia filipina de 1580 a 1640. Em rosa, escuro, nós vamos ter territórios perdidos até o Tratado de Utrecht, de 1714. E em marrom, Marrocos espanhola e a África Ocidental espanhola, entre 1884 a 1975, que é essa partezinha aqui, ó. Durante esse tempo, os adversários da Espanha tornaram-se também inimigos de Portugal. Foi este o caso dos Países Baixos espanhóis. A independência dos Países Baixos. Não sei se você sabe, mas a Holanda nem sempre foi um país, foi uma nação independente, né? Foi um reino que já surgiu forte como Portugal, Espanha, ou Inglaterra ou França, né? Ela era uma colônia, ela era um domínio, uma terra dominada pela Espanha. No final do século XVI, ou seja, no fim dos anos 1500, o rei Filipe II da Espanha, este moço aqui, tentou impor o catolicismo nos Países Baixos, onde hoje fica a Holanda, e passou a cobrar altos impostos de seus habitantes. Estes habitantes então se revoltaram e guerrearam contra a Espanha e em 1581 declararam sua independência, formando um novo país, a Holanda, como vocês podem ver nesse mapa aqui. Então, esse mapa ele vai mostrar onde se concentravam cada grupo de cristãos após a Reforma Protestante de 1517, que se iniciou em 1517. Na grande área em laranja, nós vamos ter os católicos. Nas áreas verdes, o que inclui os Países Baixos, nós vamos ter os luteranos. Nas áreas verdes nós vamos ter os luteranos. Nas áreas em amarelas, que inclui os Países Baixos, como a Holanda, nós vamos ter os calvinistas. E lá na Inglaterra, com mais da metade de anglicanos, a igreja fundada por Henrique VIII, rei da Inglaterra, no século XVI. A guerra por açúcar e escravos.
Inconformado com a perda da Holanda, o rei espanhol Felipe II proibiu Portugal e suas colônias de comerciarem com os holandeses. Diante disso, em 1621, os holandeses criaram uma grande empresa, a Companhia das Índias Ocidentais, para invadir as colônias portuguesas na América e na África. Na América, o alvo dos holandeses era o Nordeste brasileiro, que à época era o maior produtor de açúcar do mundo. Já na África, os holandeses queriam conseguir africanos escravizados para vendê-los ao Brasil. Assim, os holandeses lucrariam com a venda de açúcar e o comércio de escravos. Como vocês podem ver nesse mapa aqui, as rotas holandesas entre Brasil e África. Nós vamos ter o domínio holandês aqui no Brasil, na parte nordeste do Nordeste, né, em roxo, e você vai ter essas rotas em vermelho, são as expedições holandesas. E as rotas com a seta azul, expedição portuguesa. E o que nos informa? Em 1637, os holandeses conquistaram São Jorge da Mina, lá na África. E em 1641, tomaram São Paulo de Luanda. Eram dois importantes portos que forneciam escravizados africanos para a colônia portuguesa. A invasão da Bahia. A primeira invasão holandesa ocorreu na Bahia, capitania com grande número de engenhos de açúcar. Os holandeses chegaram a Salvador em 1624 com 26 navios, 3.300 homens e 450 canhões. Prenderam o governador português e conquistaram a cidade sem muita dificuldade. A população da cidade retirou-se para o interior e de lá organizou a resistência. Como vocês podem ver nessa gravura da época, a invasão holandesa à Baía de Todos os Santos, Salvador. Uma das táticas dos luso-brasileiros, ou seja, dos portugueses que aqui viviam no Brasil e também daqueles que tinham nascido aqui, foi a Guerra de Emboscadas, que consistia em os habitantes da Bahia saírem da mata em pequenos grupos e atacarem os holandeses de surpresa. Os espanhóis, por sua vez, enviaram a Salvador uma esquadra com 52 navios e mais de 12.000 homens para combater os holandeses. Pressionados por mar e por terra, os holandeses se renderam. A invasão de Pernambuco. 2 anos depois de invadirem a Bahia, no ano de 1626, os holandeses voltaram a Salvador, saquearam suas riquezas e, na volta para a Holanda, prenderam navios espanhóis carregados de prata que seguiam para a Espanha. Essa riqueza ajudou-os a financiar a segunda invasão. Em 1630, navios e canhões holandeses entraram de novo em águas brasileiras, dessa vez para invadir Pernambuco, o maior produtor mundial de açúcar na época. Os holandeses conquistaram Olinda e Recife com relativa facilidade. O então governador Matias de Albuquerque retirou-se para o interior com homens e armas e lá fundou o Arraial do Bom Jesus, o principal forte da resistência luso-brasileira. No entanto, com o apoio de alguns moradores, entre eles Domingos Fernandes Calabar, que guiou os holandeses, eles progrediram. Conquistaram o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Arraial do Bom Jesus no interior de Pernambuco. E como vocês podem ver nesse mapa, aqui na segunda invasão holandesa nós vamos ter o domínio dessas terras, né, pelos holandeses. Tudo que está aqui azulado, tá? Nós vamos ter as principais cidades em domínio holandês: Recife, Olinda, Paraíba, que era a capital, né, que hoje é João Pessoa, Natal, Fortaleza e São Luís, no Maranhão. Essas capitais ficaram sob domínio holandês. A invasão holandesa entre 1630 a 1654 e nós tivemos antes, né, a invasão holandesa a Salvador, que foi banida em 1624 a 1625, só durou um ano.
E aqui você tem uma gravura que mostra populares com bandeira holandesa, o que nos leva a crer que as pessoas aceitaram o domínio holandês como uma ideia de progresso para elas. O governador Matias de Albuquerque então mandou incendiar os canaviais e se retirou com seus seguidores para Alagoas. Antes, porém, conseguiu prender Calabar e mandou executá-lo. Nassau, no Brasil holandês. A guerra deixou atrás de si um rastro de destruição. Para reerguer e administrar as áreas conquistadas pelos holandeses, a Companhia das Índias Ocidentais, fundada pelos holandeses, enviou ao Brasil o conde João Maurício de Nassau. Esse rapaz. Como governador do Brasil holandês, Nassau adotou uma política baseada em 3 pontos. Primeiro, empréstimos aos senhores de engenho lusos brasileiros para que recuperassem suas lavouras e comprassem escravos. Segundo, melhoramentos em Recife, calçamento de ruas, abertura de canais, construção de pontes, jardins e hospitais. E terceiro, a tolerância religiosa, a fim de evitar possíveis conflitos entre os senhores de engenhos, que eram católicos, e os holandeses, que eram protestantes. É a primeira vez que você vai ver a tolerância religiosa imposta aqui, né, nas colônias, pois antes os colonizadores traziam sua fé. No caso dos católicos, né, dos espanhóis e portugueses, eles eram católicos e impunham a fé católica. Durante seu governo, Nassau promoveu a conquista de portos de fornecimento de escravos na África e estendeu a dominação holandesa de Sergipe ao Maranhão. No Recife, Nassau também ordenou a construção de uma ponte ligando o antigo porto à ilha de Antônio Vaz e esta ao continente. Nessa ilha, criou um jardim botânico, o zoológico e construiu o Palácio de Friburgo, residência do governador e sede do governo. O lugar onde essas obras foram feitas recebeu o nome de Cidade Maurícia por conta de Maurício de Nassau, atualmente onde fica o bairro de Santo Antônio. E aqui você tem essas imagens. No governo de Nassau, os judeus também puderam praticar sua religião, não só católicos e protestantes. No Recife da época, havia 2 sinagogas, templos onde realizavam os cultos judaicos. Uma delas era a Kahal Zur Israel, primeira sinagoga das Américas, fundada em 1636. O prédio foi restaurado e atualmente abriga o Centro Cultural Judaico de Pernambuco, como vocês podem ver nessas fotografias aqui. Tá? A imagem interna e aqui a fachada externa. Uma coisa bem interessante ainda, antes de passarmos ao próximo ponto, é que eles dominaram, como nós vimos no mapa, também Paraíba, o território paraibano. E aqui no Forte de Santa Catarina, onde hoje fica Cabedelo, eles realizaram o primeiro culto protestante na América. Foi realizado na capela, que era católica, né, mas foi realizado um culto protestante lá no Forte de Santa Catarina. Artistas e cientistas no Brasil holandês. Nassau trouxe consigo para o Nordeste cientistas como George Marcgraf e Willem Piso, e pintores como Albert Eckhout e Franz Post, o mais conhecido dos pintores vindos com Nassau. Aqui nós temos o detalhe do mapa de George Marcgraf e Johan Bleu, mostrando o território brasileiro sob domínio holandês cerca de 1647. O trabalho de arte é do pintor e gravurista Franz Post. Então nós temos aqui um mapa que foi feito domínio holandês na época. Veja só esse trecho, né? Esse textinho. Quando Franz Post chegou ao Brasil em 1624,
tinha 24 anos. E já trazia um aprendizado sobre a arte de pintar paisagens. Seus quadros retratando paisagens brasileiras revelam vários aspectos da vida no Nordeste do século XVII. Vegetação, arquitetura, construções, vestimentas, costumes, entre outros. Além disso, eles demonstram o impacto que a natureza tropical teve sobre o artista, acostumado com uma luminosidade e uma paisagem muito diferentes. Várias de suas obras hoje pertencem a importantes museus brasileiros ou mesmo estrangeiros. Numa época em que a produção artística colonial quase só abordava temas religiosos, a obra de Post permite uma visão mais ampla da realidade brasileira daquela época, segundo esse é o texto de Luiz Geraldo Silva no livro O Brasil dos Holandeses. O pintor Albert Eckhout, cerca de 1610 a 1665, expressou seu encantamento ao representar paisagens e habitantes do Brasil. Nós temos aí 3 imagens. Vamos começar pela esquerda. A imagem acima se chama Guerreiro Negro e foi pintada no Nordeste em 1641 pelo artista holandês Albert Eckhout. Aqui nós temos nessa imagem, à direita embaixo, abacaxi, melancia e outras frutas, de Albert Eckhout. E na imagem acima à direita, nesse quadro de Albert Eckhout, de 1641, a jovem mameluca, né, que é uma mistura de índio com negra, né, de índio com negro, está rodeada de elementos da fauna e da flora brasileira. Um pé de mamona à esquerda, certo? Aqui, ó, um pé de mamona à esquerda, um cajueiro à direita, não é isso? Algumas flores de maracujá no seu cesto e um preá, ou porquinho da Índia, no canto inferior direito, entre outros elementos. São elementos brasileiros, ó, tá? Então, esses artistas, como Albert Eckhout, né, que veio da Holanda, eles pintaram com muita sensibilidade paisagens e pessoas do Nordeste brasileiro em sua época. Ainda um texto de Luiz Geraldo Silva, no mesmo livro, O Brasil dos Holandeses, nós temos Albert Eckhout, outro artista holandês trazido por Nassau, aqui viveu entre 1637 a 1644. Sua obra se destaca pelos retratos dos tipos humanos brasileiros, índios, negros e mestiços, compondo um interessante painel. Muitos dos seus desenhos, especialmente naturezas mortas, ou seja, retratos de frutas, por exemplo, né? Pinturas de frutas, serviram de base para a execução de grandes peças de tapeçarias, executadas na França, usadas para enfeitar as paredes dos palácios e residências na Europa. Tanto nas obras originais como nessas tapeçarias, chamam a atenção os elementos exóticos, diferentes, demonstrando a visão que os europeus tinham do Novo Mundo. A restauração. Enquanto os holandeses multiplicavam seus lucros no Brasil, os portugueses responsabilizavam a União com a Espanha pela situação crítica em que se encontravam economicamente. Então, pegaram em armas contra a Espanha e em 1640 conseguiram libertar-se do domínio espanhol. O episódio ficou conhecido como Restauração. O rei Dom João IV, esse rapaz aqui, assumiu o trono português e no ano seguinte firmou com a Holanda um acordo de paz por 10 anos. A reação luso-brasileira. Enquanto isso, no Brasil, a Companhia das Índias Ocidentais exigia que Nassau cobrasse o dinheiro emprestado aos senhores de engenho e restringisse o crédito dado a eles. Ou seja, os holandeses queriam receber aquele que tinha emprestado e não aceitavam mais emprestar dinheiro aos senhores de engenho. Além disso, a Companhia das Índias Ocidentais proibiu a livre prática da religião católica. Então, eles tomaram outra medida
outra medida enérgica, autoritária, proibindo, né, a prática da fé católica, intolerância. Vendo-se pressionado pela companhia, Nassau deixou o Brasil em 1644. Lembre que Maurício de Nassau era a favor da tolerância religiosa. Ele não queria, ele não defendia apenas que católicos e protestantes pudessem exercer sua fé, outros também, como os judeus. Já era um avanço para a época. Os holandeses então começaram a confiscar terras dos senhores de engenho, que não conseguiram saldar as suas dívidas. Então aqueles senhores de engenho que não podiam honrar com o pagamento dos empréstimos, começaram a ter suas terras confiscadas, tomadas pelos holandeses. Os senhores de engenho reagiram rompendo a aliança com os holandeses e juntando-se à resistência luso-brasileira. Teve início assim a insurreição pernambucana de 1645, nome dado à luta pela expulsão dos holandeses. As principais batalhas das tropas luso-brasileiras contra os holandeses foram as batalhas dos Guararapes, que aqui está retratada nessa tela. Uma em 1648 e outra em 1649, ambas vencidas pelos luso-brasileiros. Animado pela vitória em Guararapes, o governo... Guararapes fica na região metropolitana de Recife hoje, tá? Animado pela vitória em Guararapes, o governo português enviou a Pernambuco uma frota de guerra. Atacados por terra e por mar, os holandeses foram vencidos na Campina de Taborda e em 1654 deixaram o país. Como vocês podem ver nessa tela, aqui a guerra sendo vencida sobre os holandeses. E aqui nós temos o detalhe do painel da Batalha de Guararapes, existente no Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, obra do autor desconhecido, pintada em 1758. Essa imagem faz parte de uma série que busca elevar a condição de heróis pernambucanos católicos que venceram e expulsaram o invasor protestante. Nós temos protestantes, de um lado os holandeses, e do outro os católicos portugueses, né, lutando contra eles. Aqui os luso-brasileiros e do outro lado os holandeses. A concorrência holandesa e a queda nos preços do açúcar. Forçados a deixar o Nordeste brasileiro, os holandeses levaram para as Antilhas as técnicas de proteção de produção de açúcar, melhor dizendo. E como os holandeses possuíam uma grande frota naval, ou seja, muitos navios, e também experiência comercial, em pouco tempo o açúcar antilhano, produzido nas Antilhas, passou a disputar com o açúcar brasileiro a liderança no mercado europeu. E aqui você vê onde foi que os holandeses foram produzir. Eles foram expulsos daqui do Nordeste, tá? E viajaram aqui para o Norte e dominaram essas ilhas, e lá passaram a produzir o açúcar, né? E abaixo você tem uma imagem do moinho para cana-de-açúcar nas Antilhas, uma imagem feita no século XIX. Além disso, nos anos entre 1650 e 1700, ou seja, durante meio século, a Europa vivia uma crise econômica profunda. Com isso, a procura pelo açúcar diminuiu e seus preços caíram pela metade. Mas, mesmo assim, no Brasil, a economia canavieira manteve seu dinamismo. Os proprietários rurais continuaram acreditando no açúcar, investindo na montagem de engenhos e ampliando as terras destinadas à lavoura da cana. Bom, galera, essa foi nossa aula. Não é muito longa, como vocês puderam ver. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, né, sobre a invasão dos holandeses aqui no Brasil, na colônia portuguesa, você volta, veja o vídeo com calma, pausa, beleza? E não se esquece, se inscreva no canal,
clica no sininho para ativar as notificações e receber os vídeos que a gente posta aqui no canal, tá ok? Compartilhe o conhecimento. Lembre-se que estudar é preciso. Curta, comente, um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.